E Nica, faz favor. Vamos então unir-nos mentalmente e com os nossos corações ao Pai e pedir-lhe a sua proteção, o seu amparo, a sua luz, para que este estudo hoje possa levar-nos mais longe na nossa compreensão, no nosso entendimento e que possamos, através dele, crescermos mais um bocadinho, moralmente e espiritualmente. E assim, agradecendo também a toda esta fraternidade da Casa com o Evangelho que nos acompanha aqui em todas as atividades que existem nesta casa, vamos dar início então a mais um estudo do NEP. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, e quem é que tem aí o livrinho do Novo Testamento perto, que possa fazer a leitura integral, se faz favor? Ô, Filipe, Sim. se me é prometido, era só para dar aqui os parabéns à Patrícia pelo excelente palestra que fez no Evangelho Espanhol, no Café com o Evangelho Espanhol. É só para lhe dar os parabéns. Peço desculpa estar a interromper agora. Obrigada. Obrigada, Virgílio. Não é palestra não, é só um estudozinho. Obrigada. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Um bocadinho. Obrigado. Muito bem. Então, quem é que quer fazer a leitura, se faz favor? Eu tenho aqui o livro, mas nunca Então, fiz. se tem, está-se a pôr a gente para ler. Pois é. Então eu vou ler. É para já? Sim, se faz favor. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e de modo irrepreensível observavam os preceitos dos mandamentos do Senhor. Não tinham filhos porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus na ordem do seu turno, foi sorteado segundo o costume do sacerdotal para queimar as ofertas do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. A assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, guardava do lado de fora. Parando, apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e caiu de temor sobre ele. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida. Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijos, muitos também te alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebidas embriagantes, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: Como posso ter a certeza disso? Pois estou velho, minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus. Foi enviado para falar, bem como para anunciar-te estas coisas.
eis que ficarás mudo e sem poder falar até um dia em que isso acontecer, porquanto não creste, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhe podia falar e compreenderam que teria uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para a sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo assim: tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Muito bem, sim senhora, obrigado, Odete. Obrigado eu. Portanto, nós hoje vamos trabalhar o versículo 9, que diz assim: foi estroteado segundo o costume sacerdotal para queimar a oferta do incenso ao entrar no santuário do Senhor. Muito bem, nós a semana passada falámos aqui sobre a questão do foi sorteado, né? Falámos sobre a sorte, o que é a sorte, falámos sobre fizemos algumas reflexões sobre a sorte e depois concluímos que, na verdade, a sorte dá muito trabalho, né? Portanto, a sorte, é preciso muito trabalho para ter sorte a todos os níveis, quer espiritual, quer material, quer na vida, não é? Não há, costuma-se dizer que não há campeões sem sorte, não é? E não há campeões na vida sem haver sorte, ou sobretudo sem haver trabalho e muito trabalho. Ora, mas antes de chegarmos aqui, nós já falámos sobre muita coisa e, como é hábito, nós vamos ter que fazer a nossa contextualização para engrenarmos, e até mesmo para quem chega depois, poder sempre reviver os conceitos e que a gente possa ter sempre um fio condutor do nosso estudo. Portanto, eu lá no programa As Pétalas de Luz tenho lá um contextualizador mor, que é o meu amigo Jorge Alarrá, mas aqui já estamos aqui 3 ou 4 contextualizadoras também, portanto elas que se acusem e que sigam adiante para nos falar sobre um breve resumo sobre aquilo que já falámos, está bem? Em 3, 2, 1. Quem sorri é quem fica. Portanto, vá, Maria José, primeiro, depois a Patrícia e depois logo se vê. Para já, estas duas, se faz favor. Boa noite a todos. Passo primeiro a palavra à Patrícia. Pode ser, Patrícia. Pode ser. Vamos junto, então. Ah, está ali a Márcia também, exato. É, a Márcia, eu ia dedurar a Márcia também. Ias denunciar a Márcia. É claro, claro. Uhum. Muito bem, então estamos aqui nos tempos de Herodes, Uhum. esse rei da Judéia, romano, muito violento, muito agressivo, muito autoritário, totalmente egocêntrico, né, e dominador. Não aceitava nada que não fosse a sua maneira, a seu modo. E, em contrapartida, com esse contexto mais concreto e mais real, vivido ali diariamente pela comunidade em que estava o Zacarias e sua mulher, havia toda a preparação do plano espiritual para essa chegada, primeiro de João Batista, já antecedendo a chegada de Jesus, então já preparando essa ambientação
apesar de toda essa truculência, toda essa violência ainda desses reinados, já se havia um clima mais de paz, de não tanta guerra, de não tantos embates grandes e de já uma melhora cultural, uma melhora filosófica, vamos dizer assim, do clima ali de toda aquela região, como a gente viu ali descrita no Boa Nova, né, e também ali no A Caminho da Luz, por Emmanuel. E então esse era o contexto histórico, cultural, espiritual do momento em que se encontravam ali o casal Zacarias, que era um sacerdote desse turno aí, que eram vários turnos, que se eram divididos porque eram muitos sacerdotes para se servir ao templo, com a sua esposa, que também era descendente de uma família de sacerdotes, então ele tinha ele teve essa sorte também, né, de se casar com essa esposa, que era descendente de sacerdotes, então ele Do era primeiro um sacerdote. sacerdote muito bem colocado ali, muito bem quisto, e que era um casal, então, ali, que se colocava irrepreensivelmente diante das leis de Deus, diante dos seus deveres com a comunidade e com os mandamentos do Senhor. Isso não quer dizer, como já vimos, que eles não possam, em algum momento, ter ali se questionado, ter duvidado ali da fé e dessa confiança em Deus, nessa missão, por não conseguirem realizar um grande sonho de toda a família, de todo o casal, que é receber um filho para coroar aí essa união como um presente, mas que sim, seguiam firmes no seu propósito de servir, apesar de tudo, e que já provavelmente não tinham mais nenhuma esperança em que isso se realizasse por conta da idade avançada, como é mencionada, independente, aí não sabemos exatamente qual é essa idade, talvez fosse até um pouco mais avançada do que imaginamos, como fez o comentário aqui que eu li na semana passada, 60 anos, não era? 60. por ser aí, né, de servir há muito tempo, os sacerdotes serviam muito tempo, e que mesmo assim, então, eles eram justos e irrepreensíveis e seguiam, então, servindo, independente do que havia acontecido com eles até aquele momento. Então, acontece de Zacarias ter essa sorte de ser escolhido dentro do seu turno para servir no templo, para entrar no templo e fazer a oferta ali dentro com o incenso. Muito bem, obrigado, Patrícia. Maria Vai José. lá, Maria Zé. Agora é mais complicado, mas foi um bom arranque, Patrícia, obrigada. De facto, aqui é sempre bom ouvir primeiro alguém, porque depois nós ficamos com Mas referências. as referências e a memória fica um bocadinho mais viva. Pronto, realmente a Patrícia já foi muito completa. Nós no NEP anterior vimos também um vídeo de um pastor, que foi um contributo que apanhámos aqui deste pastor, que nos deixou algumas mensagens sobre
aqui a organização das 24 turmas, que eram divididas por 8, e dentro dessa turma ficava responsável, era sorteado uma pessoa para tratar das questões do templo. Também foi dito aqui que o Zacarias teve 2 honras, não é? A primeira foi porque casou com uma virgem e a segunda porque casou com uma das filhas de Arão, que também vem de uma linhagem de sacerdotes. E estas 2 honras pesam muito sobre Zacarias, porque naquela altura era quase como dizer, estamos a falar numa cultura judaica, não é? É sacerdote, mas não tem comunhão com Deus, não é? E aqui realmente temos uma mensagem enorme, porque nós vivemos num tempo em que o rei Herodes era maquiavélico, não é? Era um tirano e conhecido também por ser assassino de crianças. E então Deus traz, dentro deste cenário, o que é que ele traz? Ele traz aqui um equilíbrio. E escolhe este casal, não é por acaso, é um casal que é justo e bom e que segue, digamos que é um testemunho vivo de Deus. E então é um casal de idade avançada, em que Isabel, que sente-se amaldiçoada, porque não ter um filho naquela altura não é não ter um filho como nos dias de hoje, que é algo mais comum, não é? E tem ali um grande peso. E então eles perante estas questões tão pesadas para aquela altura, para a cultura judaica, mesmo assim têm muita fé, muita esperança e não são pessoas revoltadas, portanto seguem Deus e portanto Deus dá-lhes esta bênção que é de ter o filho, o João. E não sei, agora se calhar livre. Ficava por Bem, aqui. sim, senhor, Obrigada. obrigado. Então, e mais pessoas para contextualizar? A Fernanda Malva, o que é que tem a dizer sobre aquilo que já estudou? Não tenho grande, já foi dito muita coisa, não tenho grande coisa para acrescentar. Só me parece que uma coisa, portanto, nós na semana passada verificámos aqui que algo sucedeu a Zacarias, algo de grandioso, foi um momento marcante para ele, porque foi, pelo menos eu considerei assim, foi a grande viragem, foi aquele instante em que ele estava no templo. Portanto, foi uma grande viragem interior dele. Portanto, foi quando ele se viu a olhar para dentro e a contemplar aquilo que efetivamente faz sentido na vida. E, portanto, foi a grande viragem, eu estou convicta que foi a grande viragem na vida, e obviamente que foi, porque depois no decorrer de tudo o resto que vem por aí, não é? Que vem a ser descrito agora mais à frente. Portanto, independentemente, eu faço uma questão, e a Maria José falou agora que era, não eram revoltados. Não sei, isso é uma questão que eu coloco, atenção, não sei até que ponto não poderiam ser, independentemente de seguir os preceitos e tudo, mas Viver quem com essa sabe, mágoa, não é? isso.
porque nós não conhecemos, nem é possível saber o que cada um pensa, o que cada um sente, não é? Independentemente eles tinham uma grande responsabilidade na vida e, portanto, tentaram seguir. E uma coisa é certa, nós na semana passada falámos em sorte. Não há sorte, isto é, nós temos exatamente aquilo que construímos e eles naturalmente tiveram o que construíram. Eles foram escolhidos porque efetivamente tinham trabalhado para conseguir, para chegar àquele patamar de evolução. E portanto, aqui não há sorte nenhuma. Nós temos exatamente o que precisamos para a nossa evolução. E no caso deles a mesma coisa. Eles tiveram o que precisaram para a sua evolução. Portanto, eles foram escolhidos exatamente por aquilo que já tinham conquistado. E portanto, eles seguiram, estavam... Aquilo que eles e nós, eu estou a falar nós, mas eles também, não é? Aquilo que nós demonstramos e aquilo que nós mostramos ao mundo é exatamente aquilo que nós temos nos nossos corações. Nós não conseguimos disfarçar muito. Conseguimos disfarçar alguma coisa, mas não muito. E eles já tinham em si esta bondade, esta ligação a Deus, já traziam consigo, porque já tinha sido a aprendizagem que eles tinham feito até aquela altura. Portanto, mas naquela altura foi o ponto que lhes permitiu ainda um degrau maior. Mas pronto, fica aqui a minha dúvida, porque é minha, já na semana passada pensei, pronto, que eles realmente no seu interior eles tinham que lidar com uma certa frustração, porque naquela altura era muito mal visto, efetivamente, o facto de não poderem ter os filhos. Mas é de engrandecer também aqui esta ligação de casal que existia, esta união, que independentemente das adversidades da vida, mantiveram-se ali, unidos e nunca desistiram, sempre a caminhar. E isso tudo faz parte daquilo que eles já tinham, das conquistas que eles foram adquirindo ao longo da vida. Portanto, o sofrimento acredito que tenha sido muito, porque quer queremos, quer não, a sociedade muitas vezes é muito dura para connosco, mas eles mantiveram-se ali unidos e acho, não tenho a certeza, a união faz com toda a certeza a força e é assim que deverá ser. E esta força vem também da força da ligação que eles tinham com Deus, porque Deus vai presenteando, nós vamos conquistando e Deus vai presenteando. Portanto, eu acho que eles são um casal exemplar para todos nós, para todos, pela forma como conduziram as suas vidas, pela forma como estiveram na vida de outros e que acabam por ser exemplo para todos nós. Para mim é a parte que me fica muito marcante, é o exemplo enquanto são modelos, casal, modelo, pronto, independentemente de tudo. Modelos e guias. Muito bem. Nica, faz favor, seu contributo. Eu acho que eles já tinham uma preparação para poderem servir de ligação e de exemplo espiritual com aquilo que seria Deus, não é? Mas que até à época a maior parte não conseguia entender este Deus que hoje em dia nós estamos a aprender também, não é? A aceitar como um amor maior, um pacificador, uma energia de cura, tudo isso que na época era impossível as pessoas entenderem. Mas eu acho que eles foram o fio condutor dessa espiritualidade. Assim como Maria foi preparada para ser mãe, eu acho que eles também tiveram esta preparação para serem o exemplo à época, já de uma aceitação e de uma vivência muito à frente, porque eles de facto moralmente eram muito à frente, pelo menos segundo aquilo que eu li. Um homem considerar a mulher como sua igual, não é? E aceitando a deficiência
salvo seja de ela não poder dar à luz, só aí era logo uma coisa depreciativa em relação à companheira, não é? E ele, pelos vistos, isso nunca foi impedimento de continuarem a caminhar juntos e em paridade, pelo menos é essa sensação e é esse exemplo que eu acho que eles deixaram. E temos que trazer isso também para a atualidade, porque nós cada vez mais temos que ter em mente, e eu por mim falo, diariamente as atitudes que eu tenho, cada vez as tenho que ponderar mais e tenho que ter esta preocupação, porque se me foi dado já este conhecimento, também tenho a obrigação de exercê-lo, não como um sacerdote, mas como a tal sementinha de luz que é o Pai que nos dá este amor, esta centelha divina que nós aqui temos. E, portanto, foi esta reflexão também que eu fiz. Sim, senhor, muito obrigado. Patrícia? Posso fazer um contributo fora da contextualização? Claro, sim, claro. Porque escutando Fernanda e agora Nica, eu lembrei de um trechinho aqui do Leon Denis que eu tinha lido hoje mais cedo, na parte do amor, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, o capítulo do amor, e eu acho que representa bem isso, porque esse casal, essa união, eles conseguiam já amar a Deus acima de tudo, independente do que estava acontecendo com Cumprir os eles. mandamentos, não é? E aí eu lembrei dessa frase que eu tinha lido, que ele diz assim: acima de tudo, Deus é amor. Por amor criou os seres para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é um sacrifício. Deus abriu nele a vida para dá-las à alma. Com esse sacrifício, em vez de se amesquinharem, mais se engrandecem, enobrecem e aproximam-se do foco supremo, à medida que vão aprendendo e doando-se por sua vez, dedicando-se a sacrificar-se pelas outras pessoas. E eu acho que é bem isso que eles já conseguiam fazer. Ainda bem que trouxeste esses contributos, porque é exatamente isso que vai acontecer com Zacarias. Mas vamos ter que dar aqui a perspectiva cultural, porque dentro da sinagoga havia o quê? Havia dois espaços, um que era um espaço comum e um outro que era um espaço sagrado. Um era onde estavam todos os sacerdotes e havia o Santo dos Santos, que é onde estava a Arca da Aliança, que significa a aliança do homem ou da humanidade com Deus, e lá, dentro desse local sagrado, só entrava um sumo sacerdote. Dentro desse local sagrado, sacrificava-se o quê? Sacrificava-se um cordeiro uma vez por ano, numa festa chamada Yom Kippur, que é, portanto, a festa perdão. da expiação, né? Do perdão. Então vejam que há aqui toda uma simbologia do ritualismo religioso, mas também no mundo íntimo, é isso que vai acontecer, é que esta entrada do Zacarias neste templo, né, é o virar-se então para si mesmo, para nos encontrarmos neste espaço divino de uma perfeita comunhão da alma que somos com Deus. Que, do ponto de vista simbólico, é a tal arca da aliança, ou seja, a estreita relação do ser espiritual que somos com o nosso Criador. Então, isto é muito... é tudo, esta simbologia do Evangelho, isto é uma coisa deliciosa de a gente compreender. E reparem numa coisa, vai ser lá, depois desse movimento íntimo, que vai criar condições para que o anjo apareça.
e para que o milagre, entre aspas, também a revelação também apareça. Mas o contexto em que isto acontece é que eles cumpriam os mandamentos de Deus, mas viviam com este ónus de não terem filhos, que do ponto de vista exterior eram julgados e eram mal interpretados segundo as leis dos homens, mas como Deus tudo sabe, tudo pode e tudo vê, né? As questões dos julgamentos dos homens nada têm a ver com a verdade divina, né? E portanto essa verdade que sempre esteve neles vai depois ser revelada um pouco mais tarde. Então requer aqui esta questão também do sacrifício, porque como a Patrícia trouxe, amar e servir em nome de Deus sempre será um movimento sacrificial para todos nós. O que é que Cristo fez? Sacrificou-se. Tornou-se o quê? O Cordeiro de Deus. Né? Então há aqui toda esta questão cultural da crucificação também do Cristo e desta estreita aliança do Espírito com Deus. Porque na cultura judaica há sempre muito esta questão, a aliança do noivado, quer do homem, quer da humanidade, com Deus. Okay? E esta questão está sempre muito enraizada, porque vem lá dos tempos de Abraão, onde a comunhão com Deus era celebrada através de uma refeição. Pá. E é a partir desse momento de comunhão que nasce depois os tabernáculos, que eram as tendas, que era como que se fosse um templo ainda muito rudimentar, que depois transitou para o templo em Jerusalém. Então o templo em Jerusalém é uma representação maior dessas tendas que é chamado os tabernáculos, ok? Pronto, queria só trazer aqui esta coisa, este contributo, porque é interessante nós sabermos estes detalhes do que se passava na sinagoga, porque nós nem podemos estar dentro de um templo, mas não aceder ao nosso próprio Santo dos Santos. Né? E eu acho que isso foi a grande diferença que fez no Zacarias para disputar tudo isto, portanto, no seguimento daquilo que a Fernanda também estava a dizer, este movimento íntimo que ele faz, né, para descobrir e para lhe ser revelado a presença de Deus em si. Ora, Márcia, faz favor. Boa Olá! noite para vocês. Antes de tudo, eu acho que eu ainda não tive a oportunidade de dizer o quão prazeroso o quão aconchegante para o coração é participar desse grupo. Agradeço a todos, e todas as contribuições são sempre muito ricas, muito espiritualizadas. Então, seguindo na linha dos comentários anteriores, eu vejo que há uma dificuldade para todos nós, aí eu trago um pouco para mim, e acho que isso aqui é uma dificuldade de nós aqui encarnados no nosso planeta, de lidarmos com as nossas questões interiores, com o nosso homem velho, nossa mulher velhinha que está ali dentro, né? Com as coisas que nós trazemos desde o nosso princípio. E ninguém fica imune a isso. Não há um espírito que não tenha tido essa relação com essas coisas que estão aqui dentro de nós. Daí o mesmo ter acontecido com Zacarias e Isabel. Por quê? Porque, embora, isso já foi trazido aqui algumas vezes, embora eles tivessem essa questão de não ter filhos, e era como se eles tivessem algum pecado para estarem sendo punidos. E o que eles tinham para confrontar, o que eles fizeram e confrontam a isso? Eles tiveram uma vida justa e dedicada a Deus.
Então, havia ali dentro da comunidade, até pela idade avançada, eu acho que nos textos que nós lemos semana passada, Contrapunha, não é? que era uma contraposição. Como que eles, então, dentro da sociedade, até pelo avançar dos anos, eles foram galgando alguma situação de respeito pela comunidade onde eles viviam. E aí ficou muito para mim, me chama muito, porque o exemplo que a gente tem dentro do cristianismo, há vários exemplos dessa luta que a gente tem, vamos dizer assim, dessa tentativa que nós fazemos de domar nossas inclinações mais, nossas tendências mais, nossas mazelas interiores. Então, nós vamos na reforma íntima, e todas as religiões cristãs e as outras vão tratando disso, da nossa evolução. Mas o exemplo de Paulo, para a gente, é um exemplo que ele nos traz com muita riqueza da sua própria vida. E quando ele escreve aos Romanos, até peguei aqui, porque eu cheguei aqui pela carta aos Gálatas, ele diz que não faz o bem que quer, mas o mal que não quer ele faz. Então, aí ele mostra bem essa dualidade. Eu não quero, ele tem um conhecimento, vamos dizer assim, intelectual, a parte intelectual muito forte, mas ainda tem essa luta interna para chegar ao ponto que ele chega quando escreve aos Gálatas, que ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, aí, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, ele já deu um passo. E é sobre isso, esse passo de união, é que você trouxe a Fernanda, a Patrícia, a Maria José, a Nica, todos trouxeram desse passo, dessa comunhão com os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, que é essa união com o nosso Pai Celestial. Então, eu queria só trazer, porque eu anotei aqui desde a semana passada, para pesquisar sobre essa mensagem de Paulo. Porque aqui ele expressa a união máxima que ele teve nessa conjunção, nessa comunhão com Cristo. Então, esse ponto máximo, mas ele passou pelos outros também. Como ele diz aqui antes, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer plenamente, mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. Então, eu acho que quando essa entrada do santuário de Zacarias, ele se aproxima muito desse ponto que Paulo fala em Gálatas 2:20, que é essa comunhão. E daí o resto flui. Não sei se ficou claro, se vocês concordam com... Sim, é um momento de quase transcendência espiritual, não é? Isso. É aquele momento em que eu me reconheço filho de Deus e onde eu me reconheço completamente conectado a Deus, não é? É aquele momento, já não sou eu quem vive, agora é o Cristo que vive em mim, não é? Portanto, é o santuário interno que está completo. Pois é. E, desculpa, eu me emociono lendo isso, porque esse sentimento, essa convicção, esse ponto a que Paulo chegou, ele nos aguarda em algum ponto. Isso aí é o reino de Deus em nós. Ele nos aguarda lá. Então, é muito bom a gente saber que tem isso. Não, desculpa que eu me emociono com isso. Olha uma coisa agora, Márcia. Olha uma coisa agora. A história de Zacarias vai nos levar ao nascimento do Cristo. Isso.
que o nascimento do Cristo não é apenas para a humanidade, é o nascimento do Cristo em nós. Nós. Então, nós, através destas inquietações todas, vamos levar-nos daqui a que o Cristo renasce em nós. E quando Sim. o Cristo renasce em nós, nós começamos a vislumbrar isto que estamos a falar. Estas imperfeições nossas, estas dificuldades de queremos dar testemunho, mas ainda não conseguimos. Queremos trilhar esta estrada, mas cada vez ela vai sendo mais complexa porque não conseguimos efetivamente dar um testemunho com mais propriedade e com mais profundidade, e isso vai nos criar também muita aflição, porque Paulo, para chegar aí, também passou por todos aquelas Perrengues. dúvidas, não é? Aquele é quase uma coisa visceral, não é? Mas o que é que eu ando a fazer muitas vezes, não é? Será que eu vou conseguir? Tantas dúvidas, tantas inquietações, mas é de facto um ressignificar da nossa energia. Quando o Cristo renasce nos nossos corações, tudo muda, não é? Eu acho É que ele verdade. traz esse grande exemplo. Muito bem, então vamos seguir adiante. Ora, Maria José Orada, faz favor. Estou a ouvir bem? Sim, senhora. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Não fugindo muito do contexto da matéria, mas entrando um pouco dentro do Evangelho, eu encontrei muitos Isabéis estes 4 dias. Tantas Isabéis que queriam ser mães, quiseram ser mães. E como nós dizemos no Espiritismo, primeiro estranha-se e depois entranha-se. E nós não conseguimos voltar atrás para o cristianismo. Cristianismo, entre aspas. Nós vivemos o cristianismo no poder vivo. Nós já não voltamos atrás nas palavras de padres, nem nada disso. Nós temos palavras diferentes. E essas mulheres, essas Isabéis que eu encontrei, que conseguiram ser mães e que caminharam, sofreram e que eu as acompanhei, chorei e disse: isto foi um último ano, eu não me identifico com aquilo, não disse que sou, o padre faz-me parte, é triste. Porque nós, sem querermos, as nossas palavras fogem-nos para os conhecimentos, para... Por vezes nem era eu, era o João que dizia: depois mãe porque tiveste conhecimento. Enquanto as pessoas pensam que tudo é uma promessa de caminhar aqui até Fátima, às vezes não é tão fácil como tudo isso. E quando nós transmitimos aquilo que nós sentimos do coração, que é o nosso Evangelho, que é o nosso amor sincero, nós já estamos diferentes. Nós já caminhamos todos os dias dentro do nosso tempo. Não vamos à procura do outro tempo. E isso, quero dizer-vos, já tenho muitas saudades vossas. Nós somos muito diferentes. Graças a Deus, estamos aqui todos reunidos. Nada é por acaso, como dizia o João, durante muito caminho. E Deus nos abençoe. Eu ontem tomei esta decisão. Espiritismo, doutrina. É ela que me consola, é ela que me esclarece e é ela que me consola. Nada mais que isso. Por isso, dentro da nossa doutrina, saibamos sempre valorizar o que estamos a estudar. É aí que nós sentimos
a diferença entre nós, conhecimento, as duas áreas que nós encontramos, que é o amor e o conhecimento, e depois a ciência e a religião. E que conseguimos sempre estarmos aqui e estudar. Quando eu falei, estava a estudar São João, São Mateus e São Paulo, Padre, Deus permite esse assunto. Aceitar para estudar os teus evangelistas. Outro dia o Sr. Padre não perguntou se eu estava bem, se eu estava melhor, simplesmente muito orar. Por isso, que nos mantemos unidos nas nossas convicções. É muito importante nós termos conhecimento. E o estudo do UNEP, aquela que era eu que não acreditava nele, tu sabes que quando, como disse há bocado a nossa irmã brasileira, que agora não podia ter seu nome, tudo o que ela disse se encaixou em mim, eu quero puxar. Era por sem força. Nós temos um tempo dentro de nós e que saibamos preservá-lo na oração, nos momentos de silêncio e deixa isto que eu quero dizer. O NEP para mim hoje é tudo. Quando eu pensava que não conseguiria entender o NEP ensinou-me muito. Obrigado, Ana. Continuamos sempre a estudar. Vale a pena. A Obrigado. transformação íntima do nosso tempo interior é muito importante. Nica, faz favor. Agora, com a Maria José a falar, já nem me lembrava o que é que eu queria dizer, mas isto vem. É em relação ao meu crescimento também espiritual, através daquilo que vou aprendendo, daquilo que vou estudando. E o que me emociona, ainda não cheguei talvez algum dia consigas lá chegar, de me emocionar quando estou a ler determinado parágrafo do Evangelho. Mas a minha emoção transporta-me para ser cada vez mais sensível no meu dia-a-dia ao sofrimento do outro, a não ser indiferente àquilo que causa dor, que causa mal-estar. E eu já era assim, mas agora esta consciência torna-se mais viva e obriga-me a atuar mais em relação a essas situações, quando não fisicamente ou presencialmente, com a tal ajuda espiritual através da prece, da ajuda, que eu isso desconhecia que tinha também uma eficácia tão grande, e cada vez mais nós constatamos isso, o nosso pensamento chega aonde é necessário, e quando eu não posso atuar por meios físicos, eu consigo chegar lá com essa doação e com essa ajuda espiritual, e isso de facto tem sido uma ferramenta que a mim me tem causado uma emoção, uma transcendência que eu achava que não tinha. E eu acho que isso é comum a todas nós. Acho que sim. A todos. Não é a todas. Pois, e nós aqui, aliás, temos que nos abster disso, porque somos espíritos, não é? E os espíritos nos identificam por aí, de maneira que, olha, perdoem-me algum espírito mais sensível. Muito bem, então olha, vamos ter que então mergulhar no versículo, tá bom? E vamos ter que seguir o nosso caminho com o texto. Ora, falámos sobre a sorte, ficámos na sorte e agora vamos seguir o nosso versículo. E portanto diz assim: foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso ao entrar no santuário do Senhor. Portanto, este sorteamento, nós já vimos que estava enquadrado dentro daquelas
24, 24 grupos, né, de sacerdotes que depois tomavam conta do templo ao longo do ano. Portanto, isto era uma coisa altamente escassa, não é? Porque se não fosse este sorteio, dentro da sua própria ordem, portanto, só passado um ano é que depois podia ter novamente essa possibilidade. Mas aconteceu que ele foi sorteado, portanto, segundo o costume sacerdotal. Alguém viu aqui alguma coisa, ou pesquisou alguma coisa sobre este certo, o costume sacerdotal? Pronto, o sacerdote, ele na verdade é um intermediário do povo e Deus, né? E o intermediário de Deus com o povo. Portanto, ele, ao ser sorteado, portanto, isto aconteceu enquanto ele estava ao serviço de Deus, não é? Estava no trabalho de Deus, e, portanto, acontece segundo esse costume sacerdotal. O que é um costume sacerdotal? O que é que nós poderíamos trazer para nós como um costume sacerdotal? Já que sacerdote é ser um intermediário de Deus com o homem, não é? Ou ser um intermediário do homem com Deus, o que é que nós poderíamos entender como um costume sacerdotal? Fernanda Malva. Eu, antes de responder à tua pergunta, porque não ouvia, mas não lhe debrucei, eu queria só salientar a palavra segundo, porque vem antes, não sei se Sim. devo, porque Claro, conforme nós devemos tudo. já foi dito, e eu disse há bocado, que, portanto, não há sorte, não é? E que este foi o momento para dentro. E, portanto, o momento dele em que ele olha para dentro de si. E eu achei interessante a palavra segundo, dentro deste seguimento que eu estou aqui a dizer, porque segundo indica que é algo em conformidade, em concordância com alguém, com algo. Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto. E depois tem outra coisa muito interessante. Quando nós temos uma série de 2, o segundo é aquele que fica em último lugar. É a coisa secundária. Uhum. E tendo em conta o que eu estou a dizer, portanto, aquilo que me faz aqui pensar é que a parte exterior, a parte material, ficou para segundo lugar, ficou para depois. Portanto, isto tendo em conta o meu raciocínio, ok? Por isso é que eu não quis pegar na tua palavra e quis pegar na minha. Claro. Ok, pronto, é só aqui este seguimento, porque não queria deixar de falar na palavra segundo. Claro. E ainda bem que trouxeste, porque é uma questão bastante válida. Porquê? Porque, se reparares, o Zacarias entra dentro do templo e há pessoas lá fora, há pessoas lá fora a orar. Então, nós temos aqui, por um lado, um movimento íntimo do interior e uma dinâmica de vida exterior. Portanto, que isso dá-nos sempre esta perspectiva mais espiritualizada do texto, não é? Mergulharmos na profundeza do texto. Portanto, muito interessante também aqui o segundo, porque lá está. É segundo um costume sacerdotal, não é? Podia ser segundo qualquer outra coisa, segundo um costume pagão, não é? Podia ser segundo um costume pagão, ou seja, sem estes ritualismos. Então, é segundo este costume sacerdotal. Muito bem. Então, Anica, o que é que quer dizer? Se faz favor. Era o que é que eu aqui dissertei sobre o costume sacerdotal. Diga lá então. Que é a entrega do nosso exemplo, como costume, desta ligação, entrega no trabalho do amor ao Pai. Muito bem.
Pois tenho aqui outra sequência para o resto, mas pronto, porque eu sou um bocadinho sucinta, pronto, sou um bocadinho parca nas palavras. Reparem numa coisa, nós, quando falamos em sacerdotes, a nossa imagem vem sempre a questão dos padres, não é? Dos pastores, das pessoas que fazem interligação com Deus. Mas nós temos que alargar esta visão de sacerdote. E é como dizia o outro, sacerdote podemos ser todos nós, não é? Porque por cada ação, por cada prática que nós façamos em concordância com a lei de Deus, nós estamos a ser sacerdotes, ou seja, estamos a ser intermediários, né? E representantes do amor de Deus. Então, é quase como se fôssemos médiuns de Deus, não é? Ou seja, se transmitimos mensagem através do nosso viver, segundo os costumes sacerdotais, ou seja, segundo os costumes daqueles que estão ligados a Deus e por essa ligação a Deus se fazem representantes da lei de Deus através do seu próprio exemplo. Então vejam aqui o costume sacerdotal daquele que está ligado a Deus nesta aliança simbólica, mas através das nossas ações nós estamos dentro desses costumes de sacerdócio, ou seja, nós somos também sacerdotes na medida em que ensinamos, não é? Ligamos, fazemos com que as pessoas se liguem a Deus através da nossa vida. E isso é também muito relevante refletirmos sobre isso. E a Márcia, o que é que tem a dizer? Bom, eu gostei muito dessa abordagem da Fernanda. Eu não, honestamente, eu não havia pensado nisso. Nem eu. Então eu achei assim genial. Não porque eu não houvesse pensado nisso antes, é que eu achei uma criatividade assim genial. Então muito obrigada antes de tudo, Fernanda. E aí ela colocou uma coisa assim, segundo e porque antes do segundo tem o primeiro. Então nós vamos ver com um pouquinho que a gente já leu sobre o Novo Testamento, a história de Cristo, vamos ver que Cristo criticava muito os cultos exteriores. Então esse segundo aqui, o costume, não é o primordial para Zacarias. Embora esse costume tenha proporcionado a ele o momento para ele estar em contato, que é o que nós vamos ver mais adiante, com o anjo, ele tem uma revelação, tem um contato mais íntimo para ele e também com a divindade, ele não é o mais importante, porque ele poderia ter sido sorteado, ele poderia estar lá segundo esse costume e nada ter acontecido, se ele não tivesse feito esse movimento íntimo. Ele poderia, se ele não tivesse feito, que a gente viu que a sorte é o trabalho, então, se ele não tivesse feito todo o trabalho de uma vida, dessa encarnação dele até aquele momento, ele, mesmo esse costume, ele tendo tido essa oportunidade de estar lá, poderia nada ter acontecido. Então, o primordial foi essa construção íntima que ele fez ao longo da encarnação dele. Então, eu gostei demais. Olha, eu acho que foi uma luz que a Fernanda trouxe aqui para a gente, de dar esse direcionamento aí. Então, agora fizeram-me também recordar duas passagens. A primeira, que é: procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. É assim que Jesus fala. Estão a ver que o segundo, as questões exteriores. E procurarmos primeiro o reino de Deus, ou seja, procurarmos primeiro o nosso mundo interior e tudo mais nos será acrescentado. Ou seja, quando nós procuramos a nossa verdadeira essência, a nossa divindade, a nossa espiritualidade, tudo mais nos vai ser acrescentado. Agora, porquê?
Porque à medida que nós procuramos essa espiritualidade interior, nós vamos afinizar com quem? Com a espiritualidade superior. Então é uma perspectiva de sintonia espiritual. Quando nós nos esforçamos por esse reino interior, também dizemos à espiritualidade que podem contar connosco porque estamos no serviço da transformação moral. Está a ver? E outra, quando Maria e Marta se encontram com Jesus, né? O que é que Jesus diz para Marta? Marta, Marta, andas afadigada e uma só coisa te é necessária: estar aos pés do Cristo. Então, dá-nos aqui esta questão de... Porque nós fazemos tanta coisa pelo mundo material, não é? Nós sacrificamos-nos tanto, mas tanto, mas tanto pelas coisas do mundo. E só uma coisa nos é necessária: a gente procurar a nossa espiritualidade, que depois Deus nos vai ajudar sempre. Olhem que bonito que isto é. Só precisamos de ir à descoberta do nosso santo dos santos, de entrarmos no nosso quarto íntimo, de entrarmos no nosso local sagrado, que sempre esteve cá, mas que esteve sempre muitas vezes oculto. E isso é tão bonito porque cada um de nós tem esse espaço divino, que é onde devem ocorrer as nossas orações, que é onde deve ocorrer a nossa profunda ligação com Deus e com a nossa espiritualidade. Muito bem, então, Helena Ferreira, diga de sua justiça. Olha, eu sinto que Zacarias teve o verdadeiro encontro quando estava a fazer a queimada do incenso, porque ele ia oferecer uma oferta Exato. ao Senhor fora dele. Essa oferta era para quem estava fora do sacerdote. E quando ele sentiu Deus dentro dele, aí foi o verdadeiro encontro. Nesse momento de encontro, de sentir Deus dentro dele, é que ele conseguiu ver o anjo com a notícia trazida por Deus. Porque Deus mora dentro de nós e nós moramos dentro de Deus. Não nos conseguimos apartar, Não. distanciar. Por muito que queiramos, estamos desgraçados da vida. Somos sempre amados. Isto é uma chatice. É isso. Acho que foi aí o clique. Muito bem. Obrigado, Helena. Tem a Nica. O que é que tem a dizer? Filipe, se me permite, eu tenho aqui uma coisa que já estava assinalada e já não me lembro em que contexto, mas agora com o decorrer da conversa... Deus assinalou alguma coisa e encontrou. Que é uma lição do caminho, verdade e vida, que é honras vãs. E isto diz assim, uma passagem de Marcos: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Portanto, isto é dito por Jesus. E depois continua então Emmanuel. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, nos seus instintos, não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre vieram homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismos e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, religiosos, políticos, que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos das suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos
porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório, peço desculpa, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Implora reconhecer, desse modo, que sobre o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Quer dizer, nós damos aqui tanta volta, mas caímos exatamente no mesmo erro, que é não valorizarmos aquilo que é verdadeiro, que é o que está dentro de nós. Estamos sempre preocupados com os cultos externos e o mostrar aos outros, não é? Com atitudes que não interessam, porque a nossa humildade, a nossa aceitação e depois o nosso exemplo é que vão, de alguma forma, validar o exemplo que Cristo deixou, mais nada. Muito bem. Portanto, é isso que nós temos que... É o nosso culto, digamos, e a nossa sorte, barra merecimento, é termos, digamos, este conhecimento que de alguma forma nos é merecido e depois, através dele, conseguirmos construir o tal templo interior onde nós nos recolhemos quando necessitamos e que a partir daí depois deitamos para fora aquela luz que nos é canalizada através do Pai e que nós a refletimos para o outro. Muito bem, obrigado, Nica. Ok, então vamos passar aqui para a questão do incenso. Portanto, ao entrar, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso. Ora, é claro que aqui este ritual do incenso tem toda uma simbologia também, não é? Eu fui procurar aqui no Google e encontrei aqui um texto que fala aqui sobre o incenso, fala sobre alguns objetos dentro do próprio templo e depois diz assim sobre o incenso. A fumaça ou o fumo do próprio incenso, subindo constantemente do altar, passou a simbolizar as orações do povo de Deus subindo constantemente diante do Senhor. No tabernáculo, ou seja, naquela tenda que também tem o Santo dos Santos e o lugar comum, portanto, no tabernáculo, o incenso só podia ser oferecido pelos sacerdotes, tal e qual, que assim serviam como mediadores entre o povo e Deus, trazendo simbolicamente suas orações à presença do Altíssimo. Então, o sacerdote, como representante e mediador das intenções do povo, era um intermediário, é como se fosse um intercessor, não é? Era um intercessor de orações entre o povo e Deus. Ou seja, havia esta questão da aliança das pessoas com Deus, então o sacerdote tinha essa função de ligar a pessoa ou a coletividade a Deus. Então, depois faz aqui referência a um salmo e tal, tanto quando um rei tentou entrar num lugar santo e queimar uma oferta de incenso em seu próprio nome, diante do protesto dos sacerdotes, em lugar do estado elevado que buscava, ele foi atingido. Pronto, isto é uma referência aqui ao Velho Testamento. Depois, o altar de incenso também estava ligado aos rituais de sacrifício de Israel. Quando uma oferta de sacrifício era exigida devido a um pecado do sumo sacerdote, o sangue do novilho ofertado deveria ser colocado nos chifres do altar do incenso e derramado na sua base. Portanto, isto é uma referência ao Levítico. Já uma oferta de sacrifício pelo pecado da comunidade, como um todo, requeria um sacrifício similar, com o sangue também sendo colocado nos chifres do altar do incenso, entretanto, portanto, outra também referência ao Velho Testamento. Contudo, mesmo essas ofertas regulares de sacrifício pelos pecados não eram suficientes para lidar com a contaminação acumulada pelos pecados das pessoas.
A fim de evitar que a terra se tornasse imprópria para a habitação divina, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano no dia da expiação. Ele carregava consigo um incensário portátil que fornecia uma nuvem protetora de fumaça, sob o qual ele deveria levar com segurança o sangue das ofertas de purificação e aplicá-lo no propiciatório no topo da Arca da Aliança. Depois, já agora vou ler o resto. Embora o incenso fosse uma parte essencial da adoração no tabernáculo e no templo, não é mais necessário para o culto da nova aliança. Pronto, isto aqui já fala do novo tempo da igreja e tal. Agora não precisamos mais de mediadores sacerdotais para levar nossas orações e petições a Deus, pois podemos aproximar dele em nome de Cristo, nosso Senhor Sumo Sacerdote. Ele não é apenas o nosso advogado, mas pronto, ok, isto já é a teologia aqui das igrejas, mas pronto, ou seja, este é um meio, não é? É um meio de intercessão, de ligação, então, a Deus. Só que nós também já sabemos que não precisamos de intercessores, não é? Neste caso, nós, os espíritos que somos, podemos ligar-nos diretamente a Deus. Mas neste caso, portanto, também queria ouvir aqui as vossas interpretações sobre isto, para ver se a gente chega aqui a alguma conclusão com toda esta informação que também foi aqui adicionada. Alguém quer dizer alguma coisa relativamente a isto? Portanto, vindo daquilo que já falámos anteriormente, o que é que vos faz sentido que a gente possa falar sobre isto? Portanto, estamos perante um ritual, não é? Estamos perante um ritual que está vincadamente, culturalmente falando, está bastante vincado, não é? Portanto, faz parte do ritual religioso. Portanto, mas isto é feito antes de entrar no santuário. Portanto, havia toda esta preparação para entrar dentro do santuário, ou seja, para entrar dentro deste espaço mais divino. Diga lá, Nica. Liga o micro, se faz favor. Eu agora estava um bocadinho, não ouvi o início. Isto tem a ver com o queimar do incenso? Sim, sim. Pronto, então o que eu aqui, digamos, escrevi sobre isso é o acender da nossa chama divina, a tal essência espiritual e a tal doação do nosso amor incondicional. Pronto, fiz esta comparação. Pois, eu também me lembro, há 15 dias também li sobre isso, sobre o acender da chama, não é? O acender no fundo da fé, não é? Acaba por É ser. aquilo que faz despoltar o que nós temos cá dentro e que normalmente está adormecido, e quando nós só temos depois a tal consciência, não é, disso, é que queimamos, é que digamos, fazemos a combustão espiritual, que faz acender o incenso, que faz a fé de alguma forma sair de nós. O incenso tem cheiro, se calhar a tal forma de nós termos essa chama acesa em nós será a mesma o exemplo, que é aquilo que transparece depois de nós, das nossas atitudes, que vão ou não deixar mostrar essa chama, esse cheiro espiritual, o que seja. Se calhar podemos fazer aqui uma reflexão sobre a oferta, porque estamos perante uma oferta a Deus, não é? Portanto, para além de ser um ritual, vamos só aqui ouvir a Fernanda para ver o que ela tem a dizer e depois vamos refletir aqui sobre a oferta. Várias coisas para dizer. Posso já começar por esta parte do incenso. Portanto, o acender, não é? O queimar. Portanto, o elemento fogo é um símbolo de transformação. Portanto,
queimar o incenso é o símbolo da nossa transformação. Portanto, o fumo, a fumaça do incenso é a parte espiritual, portanto, o que nos liga à espiritualidade. Portanto, vai aqui entrar nos nossos pensamentos, nas nossas informações espirituais, na nossa ligação a Deus, pronto. Portanto, o incenso está ligado ao símbolo de desapego, de purificação. Lá está, que é o deixarmos a parte material e o irmos para a parte espiritual. Então, é o acender, como já foi aqui dito, é o acender e da nossa fé. Pronto. E eu só queria acrescentar ainda outra coisa, me é permitido voltar um pouco atrás, e à palavra costume, que de alguma forma vem de encontro a esta ligação a Deus, não é? E esta queimar de incenso. E aquilo que eu pude perceber em relação e eu estive aqui a ler algumas coisas, e Emmanuel diz uma coisa o costume, que é a força do hábito, foi que eu li, onde eu li em Emmanuel, e ele diz assim: um dia compreenderás que a pessoa, seja ela quem for, somente crê e tão só admite aquilo que cultiva no seu próprio coração. E diz ainda que o hábito, portanto o costume é um hábito, não é? O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. E depois numa outra leitura que fiz, encontrei também, isto é tudo de Emmanuel, se não estou enganada, deixa-me ver, sim, diz o seguinte: a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos de existência. Portanto, de uma maneira geral, as nossas imperfeições independem do nosso grau de evolução intelectual. Contudo, o conhecimento pode nos auxiliar a diferenciar o que é moralmente correto e o que não é. Portanto, isto tem a ver com a palavra costume, e foi o que eu tinha visto sobre a palavra costume, que vem de encontro, exatamente agora o que estamos a ver, que é o queimar o incenso. Portanto, todos estes costumes, todos estes hábitos vão nos levar, mais cedo ou mais tarde, a esta reforma íntima. E agora a simbologia do queimar o incenso, portanto, vai nos levar a não é a reforma íntima, vai nos levar ao nosso olhar interior. E este olhar interior vai nos fazer esta religação com Deus, com maior intensidade. Portanto, largando aqui a parte material. Portanto, eu agora voltei aqui um bocadinho atrás, mas parece-me que no meu entendimento faz aqui um seguimento. É como se fosse uma preparação para compreendermos melhor a Deus, não é? E os bons costumes, não é? Os bons costumes nos conduzem a Deus, né? E nos preparam para ter uma percepção mais profunda de Deus, e para que a gente consiga de facto ter este momento da nossa própria transcendência existencial. Porque é preciso fazer reflexões, e os costumes depois acabam por nos permitir, mais ou menos, mais cedo ou mais tarde, vão nos permitir estas reflexões. E estas reflexões também advêm do conhecimento que vamos adquirindo, que era aquilo que eu há pouco estava a dizer. Portanto, o conhecimento, portanto, nós temos os costumes, nós vamos conhecendo, e é este conhecimento perante os costumes que nos vai fazer refletir. Ao fazer-nos refletir, nós vamos olhar para dentro. Ao olharmos para dentro, nós vamos ter necessidade de nos religar. Este é a minha linha condutora. Pronto. Sim. A Maria José deu aqui um contributo através do texto, diz assim: no judaísmo, o incenso era símbolo da adoração e do sacrifício. O odor do incenso devia servir também para aplacar a ira de Yahvé.
De modo geral, o incenso constitui um símbolo de adoração e de veneração a Deus. Portanto, e a lei da adoração, vimos que é uma das leis descritas no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é logo a primeira, adorar a Deus. Né? Se calhar vamos fazer aqui uma reflexão sobre, podemos falar sobre o adorar a Deus, mas também sobre as ofertas que nós damos a Deus. Porque aqui estamos a falar de ofertas ritualísticas, não é? Nós temos que ponderar também, para chegarmos a este estadio da compreensão divina, nós temos que oferecer algo também a Deus. Temos que adorar também a Deus. Então, se calhar, podíamos refletir sobre o que estamos a fazer nesse sentido e o que poderíamos adicionar ou o que estaríamos dispostos a fazer, porque se este é um caminho que nos leva até Ele, será que nós já o estamos a fazer? É? Será que nós não estamos apenas com as aparências do sacerdotismo e efetivamente ainda não fizemos esta viagem nós mesmos? É? Porque o que vai acontecer é que vai haver um encontro. É? Vai acontecer é que a gente vai ter acesso a um local sagrado. Vai acontecer é que vamos ter acesso a um espaço divino. E se o Zacarias teve essa sorte, com muito trabalho, significa que nós, com muito trabalho, também alcançaremos. Eu não sei quanto a vós, mas eu quero. Então, muitas vezes pagam-se promessas, não é? As pessoas fazem promessas, as pessoas sacrificam-se. Depois, no Evangelho do Espiritismo, diz assim: sacrifício mais agradável a Deus não é o flagelar do corpo, é o sacrifício do orgulho, é o sacrifício do egoísmo, é o sacrifício da própria vaidade. E nós até aqui talvez tenhamos adorado a Deus de uma forma exterior à boa maneira farisaica. Talvez temos ofertado coisas a Deus com interesses de negociar com Deus, mas está numa hora em que tudo isso deve ser colocado para trás e nós, em espírito e em verdade, como diz alguns textos, quando Jesus fala com a mulher samaritana, não é? Que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Nós temos que começar a falar com Deus, a ter Deus como um amigo, a ter Deus não como uma figura abstrata, mas que tenhamos lá está, esta aliança com este ser que nos transcende. Então, eu gostava de ouvir de vocês, de 3, 4 pessoas por aí, sobre o adorar a Deus, sobre as ofertas a Deus, sobre os nossos próprios rituais, também os podemos ter, e em que medida que isso nos liga a Deus, quais são as experiências que a gente pode ter nesses nossos próprios rituais, entre aspas. Márcia. Bom, começando pelo ritual, que não era por onde eu ia começar. Eu todo dia, meu ritual de manhã, eu faço uma leitura da série Fonte Viva ou outro. E como essas leituras, elas se encaixam. E a que eu fiz hoje se encaixou muito bem nisso que nós estamos estudando. E na hora que eu li,
eu realmente não fiz essa conexão. Mas agora com vocês falando, a Fernanda e você, eu vi isso nessa nossa relação com Deus. E é a passagem de Emmanuel, que está em João, Emmanuel comenta uma passagem de João, eu não vou ler toda, o título é Testemunho. Está no Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 85. E ele diz que é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Então, se tudo que nós dirigimos ao Senhor, nós temos que conhecer o motivo pelo qual fazemos. Isso é um diálogo muito íntimo. Por que eu me refiro assim? Por que eu penso assim? Por que eu sinto assim? Ele diz que Jesus não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino, que é o que nós estamos falando. E só mais um parágrafozinho, ele diz: as preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Ou seja, todo esse sentimento e essa aspiração que nós temos e todo essa ligação que nós buscamos cada vez mais forte e mais próxima com o que há de mais elevado, ela precisa que a gente se pergunte e tenha certeza do porquê nós estamos fazendo isso. E isso é muito íntimo, é despertar as leis divinas que estão na nossa consciência. Então, despertando isso, nós vamos entender porquê e não fazermos, mesmo que sejam os nossos, como eu tenho meus rituais, meus hábitos, de fazer leitura de manhã, de fazer a oração tal hora, de fazer não sei o que à tarde ou à noite, isso não seja maior do que o que verdadeiramente nos move. Exato. Que é a nossa busca dessa intimidade com Deus. E aí está aí a leitura bem direitinho. Muito bonito. Se calhar nós podemos falar mesmo desta nossa relação com Deus para ver se nós mesmos não estamos também a entrar num ritualismo externo e a esquecermos da verdadeira essência, né? Eu estava aqui a refletir de que eu poderia fazer também, se calhar, muito mais preces. Estão a ver? Não tenho o hábito de orar de manhã, à tarde e à noite, não tenho de todo esse hábito, mas com o Evangelho por Emmanuel, obriguei-me, de certa forma, a estar ligado a Deus, não é? E eu vejo o quanto esse momento, e também as pessoas que acompanham o trabalho de manhã, o quanto esse momento é importante para a vida das pessoas e o quanto esse tempo que eu tenho dedicado a falar sobre o Evangelho, o quanto esse tempo tem sido rico para mim, porque é a hora que eu estou mais feliz, estão a ver? É um tempo em que eu estou no trabalho, em que eu estou, sinto-me bem, não é? Sinto-me feliz, sinto-me realizado. E não podemos estar 24 horas nesse registro, como é óbvio, mas é como se houvesse neste momento tipo uma necessidade minha de poder se calhar orar mais, com mais intensidade, porque acho que já estou com uma maturidade que me pede isso, estão a ver? É quase como se já fosse uma necessidade,
mas isso foi muito por causa deste ritual, digamos assim, deste trabalho que foi criando um hábito, né? Foi criando um costume que depois se torna... há um livro que diz como tornar um hábito, qualquer coisa, passado 21 dias, qualquer coisa assim, não me lembro qual é o nome do livro, que um hábito só se torna um hábito passado 21 dias a fazer o mesmo. E realmente, e agora que estou em pausa desse trabalho, há de facto uma falta que precisa de ser suprida. Portanto, eu quero, para além desse trabalho, quero também ter outros momentos meus íntimos, tal como este o Zacarias, o Zacarias teve e tem, e eu também tenho essa necessidade. Ora bem, Fernanda, faz favor. Olha, vocês conseguem baralhar todinha, mas baralhar aqui nas ideias, pronto. Sim. Quero dizer a primeira coisa, que é aquilo que a Márcia há bocado disse, que são as frases de Paulo, encaixaram-me que nem uma luva. Pois é. É o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, eu faço. Mas é que encaixou aqui que nem uma luva. Isto porque é que me encaixo que nem uma luva? Porque para eu poder estar a dizer isto, é porque efetivamente eu já reconheço em mim algumas falhas. Claro. Porque reflito e dou por mim a pensar, Fernanda, repetiste a mesma asneira. Ontem e hoje. Ontem pensaste não a vou fazer, mas hoje repetiste-a. E aquilo, efetivamente, é aquilo que eu não quero fazer, mas que depois, no final do dia, dou por mim a pensar, já fiz. E há uma coisa que nos últimos tempos, também a vida me tem permitido isso, que é o silêncio. Não é muito tempo, mas é o suficiente, basta 5 minutos a seguir ao almoço, por exemplo, porque eu almoço sozinha. Aqueles momentos de silêncio, de completo silêncio. Tenho o privilégio de morar num sítio em que posso ouvir só os passarinhos. É um momento que eu posso dizer que é divino. Não estou propriamente em oração, acabo por estar, porque as reflexões vêm, o meu sentir vem, e aquilo que eu não gosto em mim também vem. É uma meditação em vigília. É, porque eu começo a pensar em ações e em palavras que disse, que eu sei que não devia dizer, que eu sei que não devia agir, mas que repetidamente faço. E que eu, aqui quando estou a falar com vocês e que numa conversa normal, reprovo. E isto é mais incrível, é que eu reprovo. Então, se eu reprovo no outro, eu estou a chegar a um ponto que também estou a reprovar em mim. Porque já aqui foi dito, e eu já tenho dito várias vezes, e isto é mesmo assim, quando nós apontamos o dedo ao outro, os defeitos dos outros são os nossos. O nosso orgulho é que não nos deixa ver. E sim, de uma forma ou de outra, o nosso orgulho não nos deixa ver. Nós achamos sempre que o outro é que está a fazer o disparate e que nós não fazemos esse disparate. Mas se nós pensarmos um bocadinho, nós acabamos por fazer exatamente o mesmo disparate. E isto para dizer que tem-me vindo ao pensamento estas conclusões de mim própria e que tem que haver aqui uma força grandiosa em nós, no caso em mim, não é? Para poder aqui contornar este hábito, que era um hábito, e que eu chego a um costume, e que eu chego à conclusão que não pode ser, que não me traz nem bem a mim, nem bem ao outro. Quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja. Então, há aqui muitas coisas que me vêm aqui em cantadupla para eu sentir. E isto aparece-me exatamente
quando eu faço estas paragens, em que eu estou rigorosamente em silêncio, que efetivamente nós precisamos. Porque quantos não são as pessoas que não gostam do silêncio? Preferem fazer uma oração, por exemplo, com música, porque não gostam do silêncio. E porquê que não gostam do silêncio? Porque o silêncio traz aqui a consciência a falar connosco, e nós não gostamos dela. Portanto, este contributo pequenino, que eu em mim considero fantástico. Para dizer ainda outra coisa, que já nós estamos habituadíssimos a dizer que a prece é curadora, tem um poder curador, quando é feito de coração, quando é feito das nossas entranhas, e eu tenho experiências exatamente disso. Mas o que é facto é que nós somos tão teimosos, somos mesmo teimosos e temos tão enraizado, exatamente, que em momentos menos bons parece que aqueles bons momentos que nos aconteceram e que nós tivemos prova que eram assim, não nos servem de exemplo para os seguintes. É aqui uma coisa estranha, mas nós somos mesmo uns seres muito difíceis de fazer aprendizagem. Pronto, e fica aqui o meu contributo. Somos bipolares. Nica, faz favor. E com som, o micro ligado é que é mesmo impecável. Epá, então isto é que vocês não sabem as interferências que eu para aqui tenho tido, por isso é que estou assim um bocadinho desincronizado. Eu acho que precisamos desta higiene espiritual, que é a oração, que muitas vezes nós podemos não a fazer sempre com o mesmo sentimento, mas eu acho que desde que haja a necessidade, que nós sintamos a necessidade de a fazer, isso cria-nos um certo equilíbrio e limpa-nos de alguma forma de sentimentos se calhar menos bons, de influências que possam estar à nossa volta. Eu pelo menos sinto essa necessidade, eu não saio da cama sem fazer a minha oração diária, até pode ser exatamente com as mesmas palavras, mas se eu não a fizer, eu já não me sinto preparada para enfrentar o dia. E, por exemplo, à noite antes de deitar faço sempre o Evangelho, até quando eu tive febres e não podia falar, quando tive com o Covid e com outras doenças, eu não conseguia adormecer, se não conseguia verbalizar em voz alta, eu tinha que ler e tinha que fazer aquela, posso-lhe chamar um ritual de facto, mas eu acho que ele que me harmoniza, mesmo que às vezes eu faça se calhar com menos consciência, não é? Mas eu acho que assim como nós tomamos banho, lavamos os dentes e temos certos cuidados com o físico, isto também se torna necessário mesmo quando não haja a total consciência a 100%, não é? Mas eu acho que é necessário nós tentarmos ter este hábito, esta higiene, eu acho que é importante. Pelo menos eu já não consigo passar sem ele. Muito bem. Lá está. O próprio Jesus, quando nos ensina a orar, não é? Ele diz para nos reservarmos ao nosso quarto íntimo, fecharmos a porta e, em segredo, orarmos ao nosso Pai que está nos céus, não é? É, no fundo, esta viagem íntima, esse espaço que é nosso, ao nosso próprio Santo dos Santos, e lá falarmos com Ele, porque lá está esta nossa aliança do ser criado com o seu Criador, ou seja, a própria religião, não é? Do religare a criatura ao Criador. Muito bem, então o nosso versículo avança e, assim sendo, entramos no santuário do Senhor, ao entrar no santuário do Senhor. Bem, só este excerto do versículo dá aqui pano para mangas. Ao entrar no santuário do Senhor. É uma viagem, né? É uma entrada
no local sagrado, no local de aliança, no local de segurança. Né? Quem é que quer dizer alguma coisa sobre isto? Há algumas mensagens de Emmanuel também sobre isto, sobre o Senhor, sobre o santuário. Nica, faz favor. Já agora, como eu fiz também aqui um pequeno pensamento, digamos, acerca disso, portanto, ao entrar no santuário do Senhor, é o recolhermos ao tal, como o Filipe agora disse, ao nosso quarto íntimo, onde fazemos a ligação com Ele, e é através deste amor trabalhado no sentimento cristão, nesta fidelidade, que construímos a nossa casa espiritual. Porque para haver um quarto tem que haver uma casa, certo? Uhum. Pronto, foi o danoninho que eu arranjei. Sim, senhora, obrigado. E mais, quem quer refletir um bocadinho sobre isto? Márcia, faz favor. Eu já estava aqui com essa mensagem aberta de Emmanuel. Iluminemos o santuário. Quando você falou, tem várias mensagens. Então, Emmanuel comenta um trecho da segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E ele fala na carta: pois nós somos um santuário do Deus vivo. E aí ele começa assim: o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Então, não há privilégios. As oportunidades são iguais para todos. Se nós voltarmos a Lucas, nós vamos ver que o casal Zacarias e Isabel, eles aproveitaram, eles agarraram as oportunidades. Então, esse esforço individual os diferenciou ante os demais. Mas não que eles tivessem algum tipo de privilégio. E aí Emmanuel segue: indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Então, todos nós temos, e ele diz, todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Eu não vou ler toda a mensagem, e ele termina dizendo: o Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo. E diz, convidando a mente desviada e obscura, que é a nossa, né? A descoberta dos valores que lhe são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma, para o reencontro sublime com a divindade, que foi o que aconteceu, esse encontro, eu não diria reencontro, porque eu não posso dizer se Zacarias, pelo que todo o texto de Lucas diz, ele sempre esteve com esse vínculo ativo, essa união ativa, sempre esteve ligado. Para nós seria, para mim, uma reintegração, um reencontro sublime com a divindade, que foi o que aconteceu ali. Está em Vinha de Luz, capítulo 138. Obrigado, Márcia. Iluminemos o santuário. Fantástico. Lá está, é o trabalho, não é, que nos dá a nossa autoiluminação. É a descoberta do santuário cá em nós. O nosso corpo é um santuário, não é? É um templo andante. Patrícia.
Eu pensei aqui agora que a nossa consciência é o nosso sublime santuário, onde estão todas as leis divinas e o que a gente tem que revelar em nós, o que a gente tem que descortinar em nós, tirar os véus e conectar com essa consciência pura que somos para conseguir chegar nesse ponto que o Zacarias chegou nessa comunhão. E também aqui no Leon Denis, no problema do ser dissimulador, quando ele fala desse despertar, dessa consciência, desse que ele chama desse sentido íntimo, que a gente tem que apurar, que é o sentido espiritual, que está na nossa consciência. E ele fala que para isso a gente precisa ter os pensamentos mais puros e desinteressados, e os atos também. Porque aí quanto mais intensa for essa vida espiritual, mais ela vai predominar sobre a vida física, que foi exatamente o que aconteceu com Zacarias, o que vai acontecer ali dentro daquele momento em que ele se encontra com o anjo, tem a revelação, a consciência dele como se expandisse completamente e ele tem a revelação e se dá conta de que ele é esse ser espiritual em comunhão plena com o Pai. Obrigado, Patrícia. Ora, eu também procurei aqui uma mensagem de Emmanuel e passo a citar. No Santuário da Fé, a doutrina consoladora dos espíritos abre-nos gloriosas portas para a colaboração fraternal. Perdendo na esfera da posse transitória, ganharemos sempre nas possibilidades de conquistar a luz imperecível. Não duvideis. Movimentos enormes de discórdia humana se processam instante a instante, enquanto as armas descansam ensarilhadas. A guerra, com a sua corte de aflições e de angústias, não se deu ainda ao centímetro de terra ao edifício da paz verdadeira, porquanto o ódio e a crueldade permanecem instalados no coração humano. Não esperemos o êxtase da nova aurora, mantendo-nos no círculo estreito da crença improdutiva. Se o Senhor nos conferiu olhos para o deslumbramento e ouvidos para a harmonia, deu-nos igualmente o coração para sentir, mãos para agir, mentes para descortinar, obedecer e orientar. A obra da criação terrestre foi edificada, mas ainda não terminou. Milhões de missionários no progresso humano colaboram ativamente nos campos diversos em que se subdivide a prosperidade do conhecimento. Nós outros, contudo, fomos conduzidos ao santuário da preservação da luz divina. Mantenhamos, pois, nossas lâmpadas acesas e, acima de tudo, da perquirição, coloquemos a consciência. Portanto, exatamente aquilo que vocês estavam a falar. A consciência e de acendermos as nossas próprias lâmpadas. Né? Brilha a vossa luz, disse o mestre. Portanto, estamos nesta caminhada de iluminação. Então, olhem, eu acho que este excerto do versículo requer muito mais atenção do que esta que nós vamos dar hoje. Portanto, que a gente possa, para a semana, estudar um pouco mais e aprofundar um pouco mais este excerto final deste versículo e preparemos-nos para estudar o outro. Ou seja, fazemos uma contextualização na próxima semana para enquadrarmos este estudo sobre esta parte final e preparemos-nos já para o próximo versículo, está bem? Pronto. Alguém quer fazer alguma conclusão do estudo de hoje? O que é que aprendemos hoje? Quais foram as ideias principais que a gente pode retirar
no final de toda esta nossa conversa? Fernanda, Não sei se é uma conclusão, mas uma não sei reflexão se final. será. Considerações finais. Mas lembro-me perfeitamente, eu sou muito má para decorar nomes. Foi Saulo que veio falar do prólogo. Como é que se chamava o senhor que veio falar do prólogo, que veio fazer a introdução? No início dos inícios. Saulo. Não me enganei. Saulo Saulo. César. Isso mesmo. E eu lembro-me de uma coisa que ele disse na altura, que foi o NEP mudou a minha vida. De todo que mudou a minha vida. E eu dou por mim, nestas reflexões todas e naquilo que eu já disse hoje, se calhar o NEP vai mesmo mudar as nossas vidas, porque nós vamos deixar de pensar e de agir como pensávamos e agíamos antes, Claro. ou pelo menos porque estes exemplos que nos são trazidos, que nós estamos aqui a estudar, neste caso estamos a falar deste casal, não é? Porque aqui neste momento o que nós estamos aqui a estudar é o exemplo deste casal, que nos traz uma grandiosa aprendizagem. O seu exemplo. E o seu exemplo foi trazido com grandes dificuldades, não temos dúvidas, mas lá está. Eles depois foram presenteados. E eu acho que é o que vai acontecer connosco, e o que já está a acontecer connosco, bem devagarinho, mas isto vai nos trazer outro entendimento. Portanto, este conhecimento vai nos trazer reflexões íntimas, nossas, de cada um, e depois Deus vai nos presentear com uma autoiluminação, com algumas sugestões que nós vamos estar, ou não, mas preferencialmente sim, não é? Com todo este entendimento, vamos estar mais predispostos a percepcionar os bons conselhos. Depois isto é uma bola de neve, que vai andando bem devagarinho, ao ritmo de cada um, mas que com o passar do tempo e um dia mais à frente nós vamos olhar para trás e vamos achar bonito o nosso trajeto, o nosso percurso. Sim. O prólogo anunciou tudo isto, a gente não pode dizer que não sabia. Lembram-se da frase do estamos em construção? É? Que o Cristo era a obra feita e nós, quais partículas, né? Estamos a ser reunidas para que se cumpra a obra de Deus em nós. Então, olha, eu tinha preparado aqui uma leitura que eu me lembrei do templo e do templo interno. É um poema é simples, chama-se Mensagem Fraterna, é de Alta de Souza. Eu vou ler, vai ser a nossa prece final. Não, vou ler o poema e depois vou fazer uma prece porque está-me a apetecer orar. Okay. Então diz assim, Alta de Souza, mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, que nós possamos todos fazer esta viagem ao nosso templo interno,
a este lugar santo, onde compreendemos a natureza divina e onde alcançamos os momentos de paz, de sol interior, de carinho, de atenção de todos aqueles que no mundo espiritual zelam e olham por todos nós. Que Deus, nosso Pai, que o Mestre dos Mestres, possa abençoar o nosso NEP, possa abençoar as nossas vidas e, sobretudo, possa acalentar os nossos corações feridos e famintos deste amor celestial que nos é ofertado diariamente, mas que tantas vezes não é compreendido pelas nossas almas inquietas. Então, que todos nós possamos, através destes estudos, do NEP, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, fazermos esta nossa viagem íntima, esta jornada espiritual iniciada, para que um dia possa vir à nossa consciência este amor divino, este amor celeste, esta alegria de servir e este amor que existe em cada coração. Na verdade, o amor do Cristo se faz presente em cada um de nós. Ele que é a nossa grande luz, Ele que é a nossa grande paixão, é o nosso mestre, é o nosso modelo, é o nosso guia. Então, Senhor, nós nos prostramos diante dos teus pés, diante do teu amor, diante da tua glória celeste. Em nome de todos aqueles que aqui estamos, famintos desta tua luz, possas olhar por nós, possas inspirar-nos às boas obras e que os estudos aqui realizados possam ser concretizados em atos concretos, em pensamentos sadios, em palavras amorosas para todos aqueles que se cruzem connosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.